Então hoje nós vamos falar sobre a magia e aí nós vamos perceber o quanto a gente faz de magia no nosso dia a dia. Que a magia é muito mais do que a gente imagina, né? Fazendo um trocadilho aqui. Então, vamos definir um pouco o que é magia, né? É quando uma consciência, e aí pode ser uma consciência encarnada ou desencarnada, né? Ela utiliza a força do seu pensamento com determinação para atingir um objetivo. Quando faz isso, então a gente diz que está praticando magia. Então, aí a gente pode ver o quanto nós utilizamos, quando nós firmamos nosso pensamento num determinado assunto e não saímos daquilo, e reforçando cada vez mais, e vai atingir um objetivo. Se o objetivo será positivo ou negativo vai depender de quais pensamentos que nós estamos alimentando. Então, quanto mais concentração mental e dedicação, maiores e mais intensos serão os resultados, a resposta. Então, a magia em si ela é única. Tá? Ela não tem magia positiva nem magia negativa. Ela é única. Vai depender da finalidade, dos nossos objetivos, a nossa intenção em cima desses pensamentos. É como se ela é um instrumento de ação e de transformação. Para dar um exemplo assim do nosso dia a dia, podemos fazer uma analogia com a faca. A faca eu posso utilizar para cortar alimentos, é um instrumento para o meu trabalho, né? Um instrumento útil que vai trazer benefícios para mim, me auxiliando, né, para me fazer mais rápido o meu trabalho. Ao mesmo tempo, se eu utilizar essa faca para matar, eu estou utilizando ela com um objetivo negativo. Então, isso é uma analogia um pouco grotesca para afirmar o que é magia. E toda magia ela é baseada em princípios herméticos. Tá? Alguns princípios, não todos. Né? Então eu queria até comentar esses princípios, que um deles é o princípio do mentalismo, tá? E é o poder da mente. Então nós vamos utilizar o nosso poder mental, o nosso pensamento, o nosso foco, para que a magia se realize. Então essa é a primeira base da magia. Depois nós temos o princípio da correspondência. Nós temos o corpo físico e nós temos uma contraparte etérica e astral. Todos os objetos inanimados, ele vai ter a sua contraparte astral. Então, vamos dar um exemplo aqui. O nosso congá físico, com as imagens, com as velas, com todos os elementos necessários, ele tem a sua contraparte astral, vibrando lá também, com todos os elementos, potencializando as energias ali recebidas e emanadas. Tá? Então essa cadeira vai ter uma contraparte astral. Se eu fizer uma magia com papel, ela vai ter a contraparte astral. Então, todos os objetos, inclusive os seres, vão ter a sua contraparte etérico-astral. Tá? Tem o princípio da vibração, tá? Que as manifestações na matéria, energia, mente e espírito são nada mais que diferentes vibrações. Umas vibrações mais lentas, né? A gente chama assim mais densas, e as outras vibrações mais sutis. Tá? Então, podemos dizer que o nosso pensamento, as nossas emoções, né, as nossas palavras, os sons, as cores, os elementos, tudo tem vibração. E isso é utilizado na magia. O
princípio da polaridade. Tudo é duplo, tá? Tudo tem dois polos. Como exemplo, luz e obscuridade, amor e ódio. O que isso tem a ver com a magia? É a intenção da minha magia. Eu estou acendendo uma vela para um orixá, Ogum, para que ele possa abrir os meus caminhos. Então eu estou utilizando ali o elemento, né? E esse elemento vai ter sua contraparte no astral, e ali eu vou colocar a minha intenção, o meu sentimento, a minha emoção. E esse princípio de polaridade, ele pode estar nos extremos. Então, dependendo da minha intenção, do meu sentimento em cima de uma magia, se eu acender uma vela ali para algum, para ele tirar o cara que está querendo o meu cargo lá no emprego, que tipo de sentimento e emoção eu estou colocando ali? Não deixe de ser uma magia. Vocês estão entendendo? Bom, depois tem dois outros princípios que eu não pode até ter uma ligação com a magia, mas eu vou deixar de fora. E o último, mais importante, de um princípio hermético, é o princípio da causa e efeito. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos ter retorno, seja ele positivo ou negativo. Então, se eu acender uma vela, ou se eu fizer uma oração, vai ter o retorno dependendo da intenção, tá? Da polaridade que eu estou vibrando naquele momento, que sentimento que eu estou colocando ali, e isso vai retornar para mim. Tá? É a lei do karma que nós falamos na semana passada, aqui nos estudos e na palestra. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Causa de princípio da causa e efeito. E aí? E a magia na Umbanda? Então, a Umbanda nós trabalhamos com os elementos, né? E nós aprendemos aqui que o elemento ele fala. Se uma vela apaga quando não deveria apagar, ou se uma vela é consumida rapidamente do que o seu normal, se uma brasinha pula, é o elemento tentando falar com a gente. Então nós temos que estar abertos para isso, entender o que o elemento está, qual a mensagem que ele está transmitindo para nós. Não só aqui na Umbanda, mas mesmo assim, quando a gente for fazer uma oração, acender uma vela, vamos prestar atenção na mensagem que o elemento quer passar para ti. Então, os elementos, eles fornecem inúmeras vantagens. Além dos 5 elementos, a água, o ar, o fogo, a terra, o éter, nós temos as plantas, que é muito utilizada aqui, na forma de ervas, de florais. Nós temos os cristais, que também nós utilizamos bastante, que depois eu vou passar para a Sarita, ela vai falar. Nós temos o som, a curimba, que nos ajuda tremendamente. Quem já participou das giras com curimba e sem curimba, deve ter percebido uma mudança, sim, uma grande mudança. Pode ser feito o trabalho sem a curimba? Pode. Mas ela potencializa, ela agiliza, ela nos ajuda bastante. O som do atabaque e o ponto cantado. Então, esses elementos, eles potencializam os efeitos da magia, eles conferem mais intensidade. Pessoal, na parte quando nós estamos fazendo a limpeza energética do terreiro no final, na descarga, e às vezes a gente canta pontos de Ogum, e o pessoal da Corimba, eles batem na proporção certa, que é a vibração de Ogum, que é uma vibração forte, rápida, né? E aí que a gente vê a intensidade, a gente sente na pele o movimento da espiritualidade trabalhando
frente às demandas que passaram aqui durante a noite. Então, eles nos ajudam intensificando, né, tendo muita precisão na hora dos trabalhos. Tá? Então, assim, ó, o fogo, ritual do fogo que nós temos aqui na palestra. Esse elemento, o que ele faz? Nos ajuda na purificação, na transmutação, né, na queima das energias negativas de todos nós, né, nos sentimentos que a gente traz aqui para a terreira, e a gente joga no ritual do fogo, e por ali transmuta, e a gente sai mais leve antes de entrar lá para o abaçá. Então, para ver como isso ajuda no trabalho da gira. Então, assim, ó, a água, ela lava, faz fluir, o vento, né, ele gera movimento, desbloqueia, a terra drena, filtra, gera estrutura e firmeza, o éter, que é uma substância não material, ele pode ser facilmente moldado, então, para os trabalhos de cura. E a Umbanda também se utiliza de fundamentos das doutrinas, de várias doutrinas, que são a doutrina mântrica, nós utilizamos os sons e os cânticos, tá? E para entrar em contato com a espiritualidade maior, a yântrica, que são os pedidos, as evocações, que aí são pessoas que têm entendimento, que têm mais experiência nesse assunto, e a tântrica, que é a nossa busca com a evolução espiritual. Então agora eu vou passar para a Sarita, para ela dar mais acrescentar mais um pouco. Boa tarde, pessoal. Falando ali um pouquinho sobre os cristais, nós temos em nós o princípio do mineral. Né? A gente já falou isso várias vezes, que até a gente chegar ao ser humano, a gente passa pelo caminho do mineral, do vegetal, do reino animal, para chegar no reino mineral. Então nós temos muita facilidade para absorver as energias que vêm da natureza. E os cristais, eles vibram numa frequência muito sutil, mas muito intensa. E eles são feitos para nos harmonizar, nos equilibrar, nos energizar e nos curar. São curadores. Então, quando eu adquiro um cristal, eu tenho que limpá-lo, lavá-lo, e eu posso utilizar na memória do cristal a intenção daquilo que eu quero. Eu posso ter um cristal de quartzo na minha sala, da minha casa, com a minha intenção de que ele seja um harmonizador do meu ambiente. O chip dos computadores, da memória dos computadores, são feitos de cristal de quartzo. Televisores também. A memória do computador é um cristal de quartzo. Então, aquela intenção, os objetos têm memória. Isso já foi falado, André Luiz explana isso profundamente no livro Nos Domínios da Mediunidade, que os objetos têm memória. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente compra em brechó, traz para dentro de casa. Porque a memória daquele ambiente, daquela casa, está fixada naquele objeto até o momento em que eu limpar aquilo e trocar a vibração dele. A memória está em produtos artesanais que a gente compra, quem produziu colocou uma intenção ali. Então, quando a gente tem um objeto que a gente não gosta muito dentro de casa, procuremos livrar-nos dele. Se ele incomoda, cada vez que eu passo por ele, eu olho e aquilo ali me incomoda, porque a energia dele não está vibrando de acordo com a minha. Por isso que o povo cigano usa muitos cristais na linha de cura. A gente usa, quem trabalha com massoterapia, energização de chakras, pode-se tomar o elixir do cristal, aí vai num estudo mais aprofundado dos cristais. Mas, gente, eu queria chegar num ponto aqui, que a Deise falou das leis herméticas. Tudo na magia, tudo que a gente faz é magia, por quê? Porque nós colocamos a nossa intenção. A minha intenção é que vale. Então eu tenho sempre que ter em mente o seguinte, que a magia, ela toma sempre o caminho de menor resistência.
O que isso quer dizer? Que a partir do momento em que eu movimentei um determinado elemento, coloquei o meu pensamento e joguei aquilo para que o cosmos traga o que eu pedi, eu não tenho acesso para saber aonde isso vai dar e como isso vai me responder. Então a gente aprende, quando a gente vai fazer esses cursos dessa área de cristais, vai estudar tarô, vai estudar fitoterapia e outras coisas, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o seguinte, que a gente tem que cuidar muito com a nossa intenção. Porque independente ou não daquilo que eu estou pedindo, aquilo vai reverberar no cosmos, vai dar uma volta e vai voltar ao seu ponto de origem, como se fosse um bumerangue. Então, independente daquilo dar certo ou não, vai retornar para mim, na mesma proporção com a qual eu joguei para o cosmos. E isso vale para a oração, para a prece, cada vez que eu desejo interceder por alguém. Eu estou fazendo magia no campo daquela pessoa. Então, como é que eu posso saber que eu não estou interferindo de forma negativa no livre-arbítrio do outro? A partir do momento em que, eu vou dar um exemplo para vocês, digamos que eu vá fazer uma oração por um ente querido que está doente em estado terminal. E eu quero pedir a Deus que ajude ele a se curar. O que eu vou fazer para mim não fazer magia, não ficar prendendo ele na terra, se tiver no momento dele desencarnar? Na hora que eu for fazer a prece pela pessoa, eu vou dizer para ela que seja para o bem dela, para o meu bem, para o bem de todos os envolvidos nessa oração e de acordo com a vontade divina. Porque essa alma vai receber a minha oração. Só que eu não vou distorcer o livre-arbítrio dela. Se no momento que eu estiver orando, pedindo a saúde dela, que eu peça a saúde espiritual dela. Porque talvez a saúde física seja tarde demais para reconstituir. E se eu jogar para o cosmos essa oração que seja para o bem daquele espírito e de todos os envolvidos ligados a ele, porque eu não sei quais são os processos kármicos que envolvem aquela pessoa de estar no leito, eu estou me isentando de interferir e eu estou orando para que aquele espírito se fortaleça. E em tudo, gente, tem que ser assim. Às vezes a gente quer muito emprego, vai lá fazer uma entrevista e quer porque quer aquele emprego. E às vezes aquele emprego não é para nós aquele ali ainda. E a gente às vezes faz oração e faz uma magiazinha e mexe, acende uma velhinha e pede pro santinho e nananã. Aí consegue o raio do cabo. Aí trabalha 30, 60, 90 dias e diz, não era isso que eu queria. Aí é chamado 30 dias depois numa outra empresa, que era o que você queria fazer, com o salário que você gostaria, mas você já se comprometeu ali, não vai sujar sua carteira. Entende? Ou tira o cargo de alguém que era para ser o gerente, você quer o cargo de gerência, daqui a pouco outra empresa melhor te convida. Então, gente, a gente tem que entender o seguinte, sempre que a gente vai pedir, ou eu pretendo sair do emprego que está ruim, eu vou procurar um emprego melhor, em primeiro lugar. Só que quando eu for procurar um emprego melhor, eu já vou jogar isso, que seja o lugar onde eu tenha que ir, onde eu tenha sucesso, equilíbrio, harmonia, onde seja para a melhoria da minha vida e das pessoas que vão trabalhar comigo. E aquele lugar que eu estou deixando, eu passo ele de muito boa vontade para alguém que precise passar pelo que eu já passei ali. Isso é saber mexer com energia. Agora, a gente não para pensar nisso, a gente não lê sobre isso, a gente não aprende sobre isso. A gente simplesmente usa o nosso foco e diz assim, eu quero assim, 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 o resto que se dane. E é ali que a gente se perde. Então, já foi dito isso no livro As Brumas de Avalon, muito cuidado com o que pedes em tuas orações, que elas podem ser atendidas.
E às vezes a gente está orando e pedindo coisas que não são para nós. E a gente às vezes recebe, até para aprender que aquilo não era para mim. Aprender da forma mais dolorosa, não da forma mais harmoniosa. Para a gente entrar na questão dos pilares da magia, é um dos conceitos antigos, bem antigos da magia, que são 4 necessidades básicas para que eu trabalhe com as minhas intenções. É querer, saber, ousar, calar. No saber diz assim, conhecer a si mesmo, conhecer sua arte, saber o que fazer, saber como fazer, saber quando fazer, saber quando não fazer. Saber o que você quer realizar. Especificar bem o que você vai fazer. Criar um sigilo com as palavras. E saber trabalhar com moderação. No querer acreditar em si mesmo, acreditar na divindade, nas próprias habilidades, acreditar na abundância do universo. Porque quando a gente joga a nossa intenção para o cosmos, eu tenho que fazer o pedido daquilo que é uma necessidade para mim. Ponto. Eu não tenho que direcionar para Deus como Ele vai trazer o que eu preciso. Eu tenho que dizer para Ele o que eu preciso. Como vai vir, não me compete saber. Porque a providência divina vai agir, vai trazer as pessoas, os lugares, as circunstâncias que vão realizar aquilo que eu necessito. Que seja sempre, se eu quero estar no parâmetro de saber o que eu estou fazendo, se é positivo ou negativo, que seja sempre de acordo com a minha real necessidade. Tenho que aprender a jogar isso para o cosmos. Senhor, me dá o que eu necessito e estou pronto para receber e para compreender. Não só aquele eu quero tal coisa. Ter a vontade de praticar de novo e de novo. Habilidades de meditação, praticar visualização, praticar relaxamento, praticar um estado alterado de consciência, praticar para ser capaz de fazer certo. Ter em mente com muita clareza por que você quer realizar essa operação mágica. Observar se a sua vontade está corretamente direcionada. Observar se não vai influenciar negativamente outra pessoa. Observar os aspectos se não prejudicam ninguém, foi o que nós falamos antes. Usar uma ferramenta adivinhatória para checar se seus planos são válidos, se está numa boa hora de pô-los em prática. Ou seja, você pode usar o recurso de um tarô, porque o tarô não faz sortismo. O tarô, ele é mais uma ferramenta trabalhando o nosso autoconhecimento. Tanto que nos arcanos maiores, a carta do 1 ao 9 é o caminho da razão. A carta do 10 ao 17 é o caminho da emoção. Ao 18, desculpa, que é a carta da lua. Do 19, o sol, até o 21, é o caminho da iluminação. Então ela vai mostrar, é o momento, é a hora, é positivo, é negativo. O I Ching é a mesma coisa. Aquelas varetinhas do I Ching, as moedinhas. É favorável atravessar a grande água, ou seja, é favorável, o que eu estou pedindo está favorável à minha energia. Se diz não é favorável, não é a hora de eu fazer as coisas. É nesse sentido que esses processos que a gente usa como divinatórios vão nos ajudar. Porque às vezes a gente quer demais uma coisa e a gente não enxerga o que está ao redor. O que a gente quer, cadê isso? Então eu vou enxergar o que eu quero. Então isso é uma ferramenta para me ajudar a ficar isento e ver se realmente eu devo fazer ou não. Na questão do ousar, ter a coragem de mudar as circunstâncias, ter a coragem de controlar seu ambiente, ser responsável por suas ações,
Escolher o melhor curso de ação para o trabalho a ser feito. Calar. Aprender a manter a boca fechada antes do seu trabalho. Aprender a manter a boca fechada enquanto espera pelos resultados. Quantas vezes no nosso dia a dia a gente está esperando uma boa notícia? Ou seja, até uma promoção, um emprego. E aquele que está por sair, a gente começa a contar para todo mundo que a gente vai ser promovido. E aí dá uma zebra. Que a gente espalha ao vento, às vezes, a situação que ainda está ao nosso redor, mas que ainda não se manifestou. É aquilo que a Adrice falou antes, da lei da polaridade. Tudo tem o seu duplo. Então as coisas às vezes estão acontecendo lá no outro lado, há uma intenção mental de que aquilo venha ao meu encontro, mas no material ainda não se realizou, às vezes vai demorar um pouquinho mais. Mas às vezes a gente está sentindo, está sabendo, porque alguém comentou, porque a gente intuiu, porque a gente sentiu pelo trabalho que a gente está realizando, que é positivo, que as coisas vão melhorar. Só que às vezes não vem no tempo que a gente achava que deveria vir e a gente acaba se frustrando. Então aqui sempre diz, tudo aquilo que você tem intenção de realizar, guarde para você até você realizar. Não joga o vento. A energia negativa do outro. Até a energia negativa do Chega outro. forte. Tá? Até quando a gente sabe que está com uma influência negativa encostada na gente. A gente ficar falando muito daquela influência, ela vai se expandir mais. Vai ficar mais cristalizada ao nosso redor. Agora, se a gente não der muita bola para ela, fizer uma oração para encaminhar, eu digo, não, fica aí enquanto você precisar. Tudo bem. Vai orando, ela vai sair. Agora, se eu ficar ali, não, eu estou com uma influência, nada dá certo, vai morrer com influência. E às vezes nem tem influência. A própria mente cria influência. E no calar diz assim, ó, proteger sua confiança, proteger sua reputação e proteger sua energia. Porque assim, gente, isso falando na questão de proteger a energia, tem pessoas que trabalham muito mexendo na energia do outro. Né? E a própria pessoa, se ela não tiver uma proteção, não tiver um equilíbrio, ela não tiver bom senso, e ela não saber até onde ela pode interferir, ela vai acabar ficando doente. Nós já vimos nós já atendemos aqui no Comitria vários terapeutas, psicólogos inclusive, doentes. Pessoas que trabalham lá com vidas passadas, com uma série de coisas. Por quê? Porque começa a interferir tanto no campo do outro, vai absorvendo tanta energia negativa que vai tirando das pessoas, não se limpa, não está junto de um grupo para lhe ajudar espiritual. Às vezes não tem o conhecimento do estudo, mas não tem o conhecimento das leis espirituais. Não acredita em obsessão. Acaba com o longo do tempo ficando extremamente doente. E nós já atendemos terapeutas aqui de dizerem assim, eu não quero mais ouvir falar em terapia. Extremamente esgotados por causa disso. Porque na hora que você está fazendo, não se dá conta disso. Sempre é uma interferência. Então eu sempre tenho que ouvir o outro, esclarecer o outro e permanecer neutro. A decisão é sempre de quem está fazendo. E a responsabilidade também. Então se eu não tenho muita certeza daquilo que eu vou pedir, não peça. O I Ching mesmo diz isso. Um dos primeiros capítulos dele, ele diz, se você não sabe o que pedir, não peça. Pense primeiro. Reflita primeiro. Se escute, se estude e veja se aquela necessidade é realmente para aquele momento. Se é realmente aquilo que você precisa. Ou se você acha que você precisa. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas intenções.